E o IBGE acaba de divulgar o IPCA 15. Puxada por alimentos e transportes, a prévia da inflação de março ficou em 64%. A gente vai analisar esse resultado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor com Gessilda Esteves, que é professora de Economia do IBMEC do Rio de Janeiro. Gessilda, qual que foi o principal componente aí desse resultado? Parece que o valor é 0,64%, não foi isso? Um ótimo dia para você. Bom dia a todos e todas. Realmente, o componente de 0,64 houve aí uma pequena queda em relação a fevereiro, mas os itens, né, que compõem a cesta do IPCA 15, como alimentos, transportes, ainda continuam impactando o índice para que gerasse esse valor. Obrigada pela tua participação aqui com a gente. Bom, foi menor um pouquinho do que em fevereiro, até porque fevereiro tinha tido subiu em função da volta da cobrança de Itaipu, né? Teve um efeito percentual ali bem sazonal. Mas esse resultado está acima das expectativas de mercado e abaixo, digamos assim, do que ou abaixo, né? O valor está acima também, mas acima do que o próprio ministro da Fazenda, Haddad, estava esperando, né? Isso pode dar um sinal negativo? Como é que você... Essas pressões são pressões que daí tendem a ficar? Essas pressões tendem a ficar porque o IPCA acaba sendo impactado por efeitos externos, né? Como, por exemplo, a questão do câmbio, que tem aí questões que são afetadas, né, pelo efeito Trump, guerra da Ucrânia e outras coisas, e aí isso acaba afetando um pouco a taxa. Com relação à expectativa, de fato, ainda ficou um pouquinho acima da expectativa do governo. Entretanto, a expectativa de mercado, ela era uma expectativa um pouco mais elástica, né? Então, você tinha desde segmentos, né, de segmentos que fazem essa pesquisa, apontando aí um índice em torno de 0,40, né? E outros apontando aí um índice em torno de 0,80, 0,84. Então, a gente pode dizer aí que ficou na mediana. A parte boa é que a gente teve uma retração, né? Mas alguns segmentos importantes, como eu sinalizei, relacionados a alimentos e transportes, que impactam significativamente, né, a composição da cesta de gastos, né, do consumidor, ainda tem uma tendência de alta. Então, ainda um ponto de atenção, foi um resultado, né, interessante, essa retração, mas ainda com ponto de atenção, porque os elementos que estão contribuindo, né, que contribuem fortemente para esse resultado, ainda apresentam uma tendência de alta. Como que que o mercado deve receber essa informação, Gessilda? Olha, o mercado deve observar, né? Como eu falei, o resultado ficou numa mediana, né? Houve uma retração, mas ainda é cedo para o mercado entender que a tendência de queda vai continuar ao longo do tempo, porque a gente tem fatores externos que impactam também a composição dos preços. Então, ainda é um momento de cautela, ainda é um momento de observar a tendência, observar, né, os outros elementos que ainda estão em tendência de alta, e aí ter ainda um pouco de cautela e não receber essa queda como algo já, numa tendência já se manifestando aí para os próximos meses. E um dos componentes que apresentou maior baixa, comparado com o índice de fevereiro, foi dentro da habitação, né? E aí um pouco provocado também pela energia. Este componente, olhando ainda, né, o IPCA acabou de sair, mas olhando o detalhe dele, dá para dizer que é só uma correção em função da questão de energia, ou de fato pode ter indicar que esse foi um dos segmentos mais afetados, enfim, em relação às mudanças de câmbio, em relação à mudança, inclusive, dos juros, com maior retração do consumo. Como é que você vê esse fator de baixa? Então, eu entendo que, com relação a esse item, os aspectos relacionados à retração dos juros ainda é um problema,
né? Porque a gente acaba tendo aí um impacto que vai se reverberar nos próximos meses. Então, observar esse resultado e já, né, estabelecer ali que, a partir dessa percepção, isso já é uma tendência que vai se repercutir nos próximos meses, eu acho ainda temeroso. Né? Eu tenho uma tendência mais conservadora, prefiro aí manter o acompanhamento, né, dos números ao longo do tempo e vamos ver aí como esses dados se comportam aí nos próximos meses. E aí tem digamos assim, duas coisas que poderiam trazer umas boas notícias e que, de novo, o ministro Fernando Haddad tem apontado, que acho que aqui ainda não apareceram, mas queria te ouvir a respeito. Um é a super safra, que deve, né, de soja, e a safra que ainda não está, certamente não teria como afetar agora, mas virá. E a outra é o efeito do câmbio, que esse sim, o câmbio já baixou, já vem aí há algum tempo e agora um pouco mais estável e que poderia ser transmitido para o IPCA 15. Esses dois fatores, você acha que podem ajudar a reancorar aí a inflação e a gente ter uma sinalização para os próximos meses um pouco melhor? Então vamos lá. A super safra certamente tende a afetar positivamente, né, no sentido de retração aí da taxa. Então, a super safra, eu acredito que vai ter uma composição importante nos próximos meses, né, porque o impacto dela, né, vai ser visto um pouquinho mais adiante. Então, acredito que essa tendência realmente contribua para a baixa da taxa. Mas a questão do câmbio, apesar do câmbio, né, estar estabilizado, algumas medidas adotadas pelo Trump podem ainda afetar e gerar ainda uma flutuação para maior, né, do câmbio que hoje está estabilizado aí em 5,6. Então, eu acho que a gente vai ter nos próximos meses um bom desenrolar e aí perceber se o efeito Trump realmente vai produzir uma aceleração um pouco mais robusta da taxa de câmbio e saber se isso vai ser passível de ser compensado pela super safra. Então, a gente tem ainda um momento de observação, né, de como essas coisas vão se comportar na linha do tempo. Mas a tendência é que a gente tenha aí um pouquinho de retração, sim, para abril. A tendência que a gente em abril tenha um pouquinho mais de retração da taxa. Mas vamos observar. Não, já é difícil para economista fazer previsão de câmbio em geral com o efeito Trump, então é quase um milagre, né? Não vou te colocar, não vou cobrar demais esse acerto. Mas Por favor. Não, porque depois, né, eu também me complico aqui de vez em quando. Mas em relação, ainda sobre ele, sobre Trump e o efeito aí dos combustíveis, porque tem outro componente importante que é combustíveis e que nos últimos meses, né, desde da entrada do Trump, ele com a linha do Drill Baby Drill, aumento da possibilidade de produção mesmo de petróleo internacional, possibilidade de resolução do conflito na Ucrânia, que ainda não aconteceu, mas enfim, esses movimentos fizeram com que o preço do petróleo caísse internacionalmente e isso provocou uma excepcionalidade quase no que se vê normalmente, que é os preços aqui internamente ficarem mais altos do que o preço internacional. Depois tem mais efeito Trump, já subiu de novo, mas fato é a política de preços da Petrobras e o nível de preços dos combustíveis aqui internamente, como dependem mais de decisão do próprio governo, você vê este fator mudando no curto prazo também? Ou melhor a gente contar só mesmo com a parte dos alimentos e deixar esse cantinho aqui mais estável? Então vamos lá. Contar com a parte dos alimentos eu acho que é uma boa alternativa. A questão dos combustíveis, né? A gente tem que entender que o Brasil ele sofre efeito rebote. Ele não sofre um efeito imediato. Apesar de um cenário mais favorável no momento internacional, apesar de um cenário internacional mais favorável no momento, o Brasil sofre efeito rebote. A tendência é que o impacto desta possibilidade de cenário internacional mais favorável, ele só vai reverberar no Brasil alguns meses para frente.
Não é porque o cenário internacional hoje começou a favorável que imediatamente os preços do combustível no Brasil baixam, até porque todo o processo, né, de aquisição, de abastecimento, uma perspectiva de abastecimento, para falar em uma linguagem mais próximo da população, ele é fruto de contratações passadas, contratações que estavam sob o impacto de alta de preço. Então, a tendência é que as próximas aquisições já sofram esse impacto e que a gente tenha um leve declínio na linha do tempo, né, mais adiante, e aí o governo realmente se posicione para que esse declínio aconteça. Mas a gente tem que ter muito cuidado, né, porque algumas coisas impactam imediatamente, por exemplo, uma decisão americana impacta imediatamente a variação cambial, então isso é um impacto imediato, isso vai gerar aí um movimento de divisas, né, de entrada e saída de recursos praticamente imediato, por conta, né, da execução dos contratos na data presente, mas outras questões que dependem de impacto futuro, né, o efeito dela vai reverberar depois. Gessilda Esteves, professora de Economia do IBMEC do Rio de Janeiro, repercutindo aqui com a gente a divulgação do IPCA 15, que acaba de ser divulgado pelo IBGE. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no Agora e um ótimo dia. Obrigada e um ótimo dia para vocês. Tchau, tchau.